Amigas e amigos, eu tenho falado aqui desta contradição, desse problema que a direita enfrenta, né, com a Constituição estabelecendo regras democráticas e eles com os instrumentos da marginalidade institucional, que é o caso da Operação Lava Jato, da mídia. Essas contradições para eles encaixarem um nome no seu programa de governo, na sua tática eleitoral. Mas esta é uma questão periférica, aí que tem um problema que a gente precisa tentar, na minha opinião, que é a gente ver o que é o centro, o que é a periferia, o que é a aparência e o que é a essência. A essência, eu tenho insistido nisso aqui, são os passos do espectro da Operação Lava Jato. Aí eles vão criando esses mecanismos todos aí de manipulação. Essa questão, por exemplo, do rebaixamento, né, intelectual para fazer a politicagem, difundir a burrice, a indústria da desinformação, a rataria pretoriana midiática. Essa história aí de fake news, que eles estão falando agora de fake news, fake news, fake news. Ora, não tem ninguém mais praticante da fake news do que a mídia, do que esses instrumentos aí, o espectro da Operação Lava Jato, enfim. Né? As mentiras, as manipulações políticas e ideológicas. Isso aqui, essa história de fake news aí, de notícias falsas, isso aí é instrumento de censura, de manipulação, para dizer tudo isso é fake news, tudo isso é fake news. Nós estamos vendo aí esse caso, essa história rumorosa aí do Juan Grabois, que foi entregar o terço lá pro Lula e tudo mais. Eu falei aqui no vídeo passado, não é que eu tenho vocação, tenho falado isso aqui, não tem vocação nenhuma para Nostradamus, Mãe de Ná, Pitonisa, não é isso. É a questão ideológica, a questão de classe. Eu cantei a bola, aconteceu exatamente o que eu falei aqui. Criar este bate-boca, disse que disse, o PT solta nota, depois tem que fazer um erramos, né? É importante a gente não entrar nisso, ver aí os problemas. Teve problema aí na tradução, aí depois o Vaticano, esse noticiário do Vaticano solta uma nota, depois solta outra, uma nota some, depois vem outra. Olha só o que é a manipulação, né? Olha o que é a fake news. A Operação Lava Jato deitou e rolou em cima disso, claro, né? Porque é a questão do mérito. Aí que tem que ver o problema. Por que eles proibiram o Juan Grabois de visitar o Lula? Esse que é o problema. O sentido da coisa seria porque depois ele sairia dando entrevista e falando da conversa que ele teve com o ex-presidente Lula. Tem legalidade, tem legitimidade nessa proibição? Isso que precisa ser investigado, ver o mérito da coisa. Por isso que a Lava Jato deitou e rolou, o antagonista ficou falando o dia inteiro nisso. Antagonista e Lava Jato é a mesma coisa, né? É o nicho de corrupção, esgotinho, a conexão desse submundo da Lava Jato com os cachorros loucos, e esses nichos de corrupção, esses esgotinhos aí, como é o caso do antagonista, José de Souza, etc, etc. É isso, porque a mídia, a fake news é exatamente isso. Não vai no mérito, na essência da coisa. No caso do Sérgio Moro, por exemplo, ninguém investiga o Sérgio Moro, tem esse caso rumoroso, escandaloso. Rumoroso nem tanto, né? Porque está numa matéria grande, uma manchetona da Folha. Aí certamente vai ser varrido para debaixo do tapete, que é mais um escândalo aí envolvendo o Sérgio Moro. Né? Essa história dele de proibir a utilização, né, das provas, entre aspas, da Operação Lava Jato por outros entes do governo que também fazem, né, esse controle. Né? O caso aí da Advocacia Geral da União, a AGU, da Controladoria Geral da União, a CGU, do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Banco Central, da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União. O despacho é sigiloso, diz que saiu em abril esse despacho, agora caiu na Folha. Como? Olha a promiscuidade, isso cai aí de acordo com os interesses das politicagens. Isso é corrupção, claro. Claro que é corrupção. Aí, isso é um pedido dos boquirrotos, dos procuradores lá do Ministério Público Federal, que eles alegam o seguinte, que a medida necessária para evitar que a insegurança jurídica criada pela falta de coordenação entre os vários órgãos de controle desestimule novos colaboradores, prejudicando o combate à corrupção. Essa aqui é a questão. A lógica que eles estão dizendo aqui é o seguinte: se o delator ou a empresa que foi envolvida nisso também for punida por esses órgãos aí, a AGU, TCU, CAD, etc, etc, tudo isso que eu citei aqui, o delator vai, não vou delatar para quê se eu vou ser punido depois? Agora, o que é que vale? É a indústria da delação premiada lá da Lava Jato ou a lei? Não teria que aplicar a lei? Porque, por que não vão investigar o Sérgio Moro nessa questão e os procuradores, os boquirrotos lá, os quequequés? O mérito, olha aí a fake news. Porque qual o sentido da proibição disso? Não tem nem aqui, né, não sei se tem legalidade, mas o que eles dizem aqui que
o Moro admite que não há jurisprudência sobre o tema no Brasil e recorre ao direito americano para embasar sua opinião. Aí diz que o despacho do juiz indica que ele foi além do que a legislação americana permite. Moro proibiu o uso não só de provas fornecidas por colaboradores, mas também de informações obtidas por outros meios, mas que poderiam implicar os delatores. Olha aí, isso aqui é uma burla da lei, da legislação, malandragem. O que tem por trás disso? Não tem corrupção? Aí vai o Estadão, quem pegar o Estadão hoje vai ver lá a manchetona dizendo: sem Moro, Lava Jato empaca na esfera civil. Essa é a manchetona. Aí diz: com o rito distinto das ações penais, os processos por improbidade administrativa propostos pela Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba caminham a passos lentos na esfera civil da justiça, na esfera civil da justiça. Olha, isso é uma distinção clara. Por que tem essa lentidão? Qual é o problema? Cadê o jornalismo investigativo? Cadê o combate à fake news? Isso é fake news. O que é o Tribunal Moro, o que é o andamento da justiça, o ordenamento da justiça. É preciso distinguir essas coisas. O Tribunal Moro tem essa celeridade. Primeira instância, segunda instância, recurso disso, recurso daquilo, Supremo Tribunal Federal, cobertura ao vivo, não sei mais o que. Esse é o Tribunal Moro, que persegue o quê? O espectro da ideia Lula, tal do lulopetismo aí. Esse é o Tribunal Moro, que é rápido. Agora o resto é diferente. É preciso separar e investigar. Cadê a mídia? Para combater a fake news da Operação Lava Jato. Tem casos aí, o próprio desembargador lá, o João Pedro Gebran Neto, fazendo uma encenação, deu uma liminar, dizendo que o Sérgio Moro tem que analisar aí uns recursos do Lula, de bloqueios de valores, que eles bloquearam de maneira irregular, tal. Tudo isso é teatro. Lógico que o Moro vai ignorar isso. Ou vai fazer aí uma manobra qualquer, ou vai fazer aí uma jogada para a plateia, Diz que tomou providência e não toma. É a prática deles, Em outros casos mais, a gente sabe quando se trata dos recursos da defesa do Lula, como eles tratam isso, jogam na gaveta, tá? Agora quando é acusação, tudo isso é rápido. É o Tribunal Freisler, nazista, fascista, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato. Essa que é a compreensão. Por isso que eu digo, a tática da direita vai sair daí. Com certeza vai sair daí. Essa questão que eu levantei, que essa hipótese da mídia levar o Jair Bolsonaro para o segundo turno, já tem até uma pesquisa ainda, Paraná Pesquisa, que coloca ele em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Vejam como são as coisas. Com tudo isso, a popularidade do Lula é alta, inclusive no Rio Grande do Sul. Ou, eles falam do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, na verdade, no Paraná, Santa Catarina, que eles dizem lá que é mais Bolsonaro, não sei mais o que, a propaganda dos cachorros loucos bolsonaristas. Agora é isso, leva um troglodito, um brucutu desse para o segundo turno, insufla alguém aí do chamado centro, a direita de centro, essa esquizofrenia, leva alguém do centro, no segundo turno derrota ele. Ataca o brucutu com tudo, Ele é brucutu, é troglodita, que a lógica, a direita é isso, a difusão da burrice, o rebaixamento intelectual que eu tenho falado aqui, com um pouquinho de intelectualidade e um pouquinho de arrojo, é fácil derrubar esse tipo de gente. É isso, E a manipulação, o povo fica aí à mercê de tudo isso, dessas manipulações. É isso que eu falo, a direita não é de brincadeira. Mesmo essa história aí do FHC, que foi lá depor como testemunho do Lula, quem viu isso é um compadrio, É um compadrio, Andaram falando aí, a rataria pretoriana midiática, que o Lula quer comprometer o FHC, no fundo tem inveja do FHC, quer ser igual ao FHC e tal. Às vezes muita gente diz o contrário, que o FHC tem inveja do Lula. Não é nem uma coisa nem outra, é questão de classe ideológica. Um tem uma ideologia, outro tem outra. A ideologia determina os comportamentos. O Lula tem a ideologia do povo, tem o comportamento do povo, a ética do povo, os princípios do povo. O FHC é da elite, da direita, da mundanice, da roubalheira, da corrupção, da lama, junto com a Operação Lava Jato e o Sérgio Moro. Por isso esse compadrio que a gente viu lá na conversa dos dois. Quem teve o desprazer de assistir o depoimento do Fernando Henrique Cardoso viu isso claramente. Aí a gente vai pegando os casos. O Sérgio Moro, por exemplo, fora dessa história lá, eu comentei aqui a história do Paraná, dos pedágios, envolve uns tucanos lá e tudo mais, que ele foi fazer um malabarismo, um rocambole, pegando um caso de Londrina para ligar com o Doleiro Youssef, que é compadre dele também de bastidores, estão sempre juntos aí, na Operação Banestado e outras operações e tudo mais, os rolos aí todos.
Aí pegou, ligou uma coisa para dizer que tinha ligação com a Petrobras, portanto ele queria pegar o Tacla Duran, porque o doleiro fez ali uma menção ao caso do Tacla Duran. Eu comentei isso aqui também. Agora ele pula fora, afirmando que o número de casos que ele está cuidando é elevado, bem como a complexidade de cada um. Agora é isso aí, né? Vive passeando em Mônaco, paraíso fiscal, né? Lugar de paraíso fiscal, é bom registrar isso. Lá nos Estados Unidos, com o grupo LEAD, tal, né? Cadê a complexidade, o número elevado e tudo mais? Cadê? É isso que é a questão. A pessoa, isso tudo é fake news. A pessoa precisa ser muito incauta para cair nesse tipo de coisa. Agora, é isso, o Tribunal Moro já marcou aí o julgamento da Gleice. Eu falei aqui, eles vão encher as suas masmorras, suas prisões de gente de esquerda, progressista. É isso que eu falei aqui. Tem aí uma razia para destruir a esquerda, interditar qualquer possibilidade da esquerda participar com alguma possibilidade de ganhar as eleições de 2018. O jogo é pesado, é jogo sujo, né? Aí eu tenho falado aqui também dos boquirrotos, o papel dos boquirrotos, eles são toscos, né? Tudo gente, a gente escuta eles falando, fala, como é que pode? Esse tipo de gente conduzindo o país, dando as rédeas aí para o processo político. Esse Deltan Dallagnol da vida, Carlos Fernando de Santos Lima, né, os quer. Fala, meu filho, vamos, desembucha aí, né, tem uma entrevista grande do Deltan Dallagnol aí neste jornal eletrônico Nexo, né? Eu fiquei ouvindo, prestando atenção, tal. É impressionante. A direita é a burrice manifestada ali, o bolsonarismo, né? A ideia troglodita, de brucutu, de gente tosca, obtusa, não tem nenhum fundamento histórico, sociológico, né? Não tem altivez intelectual de um Lula, de um Brizola, sem falar outros tantos aí. A questão intelectual, a questão elevada da compreensão das complexidades sociológicas, filosóficas, históricas e etc., enche o perfil do Carlos Fernando Santos Lima. Hoje está cheio, repleto de frases de porta de banheiro de rodoviária. Acho que nem a porta do banheiro da rodoviária de Tietê em São Paulo tem tantas frases idiotas como tem no Facebook dele hoje, né? E aí os ataques são pesadíssimos. Falei do Gilmar Mendes, né? Ataca o Gilmar Mendes com virulência, essa turma, os quequequés, com essas mediocridades, com essas burrices deles. E tem a turma, isso é reflexo da turma do Globo, do Grupo Globo, Merval Pereira, Miriam Leitão. Tem um tal de José Casado, por exemplo, falando aí dessa CPI. Isso é importante, a CPI aí que alguns partidos, né, já protocolaram, que tem 190 deputados que assinaram o pedido da CPI para investigar a indústria da maracutaia, das delações premiadas da Operação Lava Jato. Isso é importantíssimo, eles foram eleitos, ao contrário dos boquirrotos, né, da rataria pretoriana, etc. Eles têm direito de fazer a CPI investigar isso. Que história é essa? Tem denúncias e mais denúncias aí de corrupção na indústria da delação premiada, né? E a corrupção, isso é a corrupção grande, da lógica, da geopolítica, né? E a corrupção miúda, que é isso aí, né? Que é a história que eu venho falando aqui, auxílio moradia, né? Vende palestras, eles vivem fazendo palestras, viagens, no Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, etc., lançando livros. Tem o caso de um deles aí, um dos quequequés, o tal do Diogo Castor, né, que lançou um livro aí chamado Amigo do Direito Penal. Aí vai fazer palestras, vender livros, não é bobo nem nada, né? Essa turma aí, é isso que eu falo. Olha aí o mundão da corrupção, que essa gente nada e tudo mais. Os corruptos dizendo que estão combatendo a corrupção. Esse é o jogo. É aí que a gente tem que pôr os olhos. Aí quando a gente fala da esquerda fazer a sua unidade programática, é exatamente isso, né? Em torno dessa unidade programática se define a tática eleitoral, os métodos, como isso vai ser composto para enfrentar isso aqui, que não é brincadeira não. Falei, o golpe não é um piquenique, um passeio no parque, tem consequências gravíssimas. Olha aí nas mãos de quem o país foi parar com esse processo golpista todo. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.